Olá, amigo do canal Corneta Ball. Estamos aqui de volta, fazer um vídeo aqui falando sobre a rodada desse final de semana, tanto os jogos do Brasileirão e os jogos de futebol internacional que a gente acompanhou, que a gente acha que tem mais destaques. Primeiramente, oi, Matheus, como que você tá? Tá tudo bom? E aí, Bruno, tudo certo com você, com o pessoal que está assistindo nosso vídeo? Imagino que esteja tudo bem, né? Exato, um Dia das Mães, né? Espero que todo mundo tenha passado um tempo de qualidade com as mães de vocês, comeu um almoço, um jantar muito gostoso. Mas antes desse almoço, Dia das Mães, Matheus, a gente teve um Barcelona 4, Real Madrid 3, praticamente decidindo o título da La Liga em favor do time catalão. É isso aí, um jogo frenético, com 6 gols no primeiro tempo. Real Madrid abriu 2-0, o Barcelona logo em seguida já conseguiu buscar o empate e a virada, fazendo mais um gol ainda no primeiro tempo. E o Real Madrid até consegue fazer um gol no segundo tempo, mas não teve força para buscar um resultado. Sinal claro de fim de ciclo para um Real Madrid, que Ancelotti não deve seguir no comando do clube, muito está até confirmado isso que ele não vai ficar. O Barcelona numa temporada mágica que viu a Champions escorrer entre os dedos, mas vai coroar com o título da La Liga, que é muito importante para esse Barcelona, um time jovem, com vários jogadores em ascensão. E, Bruno, quero te fazer a pergunta: já podemos criar o ditado mais inútil que hat-trick do Mbappé? É o que eu ia falar agora, é o segundo hat-trick que eu consigo lembrar do Mbappé assim rápido, que ele faz e perde o jogo, né? Além da final da Copa do Mundo, agora ele perde esse é o clássico decisivo também, fazendo 3 gols. É verdade que o Vinícius Júnior poderia ter feito um gol ali, o terceiro do Mbappé, ele cara a cara com o goleiro, ele prefere rolar para o lado para dar esse hat-trick para o francês, mas ele tem, às vezes é melhor ele fazer 2 gols e ganhar do que fazer três e perder, né? E eu acho que nesse jogo o que fica mais claro para mim foi a diferença de nível dos dois times. Mesmo o Real Madrid começando bem, abrindo 2-0, pareceu que o Barcelona tinha tudo sob controle durante o jogo todo. Na hora que quis acelerar e fazer gol, eles fizeram. A diferença, assim, foi uma coisa que a gente geralmente não vê nesse tipo de jogo, nesses clássicos. Barcelona muito acima, Rafinha com 2 gols e Amal com mais um gol também. Eu acho que essa, no final das contas, vai ser a briga pela bola de ouro, agora que o Barcelona está praticamente cimentando esse título da La Liga. Muito difícil mesmo que algum campeão da Champions tire essa premiação dos dois, e eu acho, inclusive, que eles vão ser o número um e o número dois da premiação. Além disso, teve um gol também do Eric Garcia, foi o primeiro. Mas é isso, eu acho que talvez o torcedor do Barcelona fique triste por ter podido estar nessa final da Champions League e perder no último minuto de uma semifinal de Champions, mas no final das contas, esse amasso nesse é o clássico e o título do Campeonato Espanhol pode servir como um prêmio de consolação de uma temporada tão brilhante como foi essa. Exatamente. E vale destacar também que eles podiam jogar mais 50 vezes nessa temporada que o Barcelona ia ganhar 50. Esse Real Madrid não consegue fazer frente em nenhuma competição, em nenhum tipo de cenário conseguiu bater esse Barcelona. Eu acho que agora o Real Madrid provavelmente está vindo aí Xabi Alonso, treinador jovem, com passagem pelo clube, fez um trabalho excepcional no Bayer Leverkusen. Vai ser um novo começo de ciclo. Eu acho que alguns nomes que estão ali há muito tempo vão sair do clube. Vamos ver quais nomes vão chegar. Eu vi no Twitter, né, que parece que o Xabi Alonso já estava fazendo alguns pedidos, mas a diretoria do Real Madrid falou: calma aí, quem contrata aqui somos nós. Não é porque você pediu um cara que ele vai chegar. Então, né, tá chegando agora, não vai sentar na janelinha. Vamos ver como é que vai ser esse projeto do Real Madrid para os próximos anos, que a gente sabe que para o Real Madrid, mesmo ganhando o título, às vezes a temporada já não é boa. Nessa que vai passar em branco, então, para a próxima, provavelmente eles vão chegar com a pressão altíssima. É, o Real Madrid sempre tem pressão por ganhar, por título. Se você fica 2 jogos lá, uma derrota e um empate, já é crise. Então,
É um clube muito diferente dos outros. Acho que eles acertam na escolha do Xabi Alonso, como você falou, fez um trabalho incrível no Bayer Leverkusen. E acho que também já estava na hora de dar um passo à frente na carreira. Ele fez bem em não sair na temporada passada, quando times bateram na porta dele, que ele também tinha jogado, no caso do Bayern e do Liverpool, estavam à procura de treinador, ele preferiu manter o trabalho dele. Foi uma escolha certa no planejamento de carreira. E agora, já ficando mais uma temporada, já tendo uma experiência em Champions, de defender um título, como foi no caso do Campeonato Alemão, que ele não conseguiu vencer, mas era o campeão da última temporada, então tinha a missão de defender esse troféu. Agora ele pode dar um passo além na carreira para o Real Madrid, que precisa de algumas peças, mas o elenco em si é muito bom. O Real Madrid tem peças, tem jogadores ali para casar com o estilo de jogo de Xabi Alonso. Exato, falando em campeonato alemão, só uma passadinha rápida aqui que me veio à cabeça. Harry Kane ganha seu primeiro título na carreira aos 31 anos de idade. Mas foi sofrido. Teve até o jogo que ele foi para a beirada do campo, que ele estava suspenso. O Bayern estava ganhando de 3-2 para confirmar o título. E o Leipzig empata o jogo, adiando a festa do time de Munique. E aumentou ainda mais o meme do Kane naquele momento. Só que agora ganhou a Bundesliga. É verdade que você ganhar a Bundesliga com o Bayern de Munique não deveria ser uma tarefa tão complicada assim, mas como dá para dizer, ele tirou aquela nhaca, né, que estava ali de não ganhar o título. E é um baita centroavante, um dos melhores que a gente teve nos últimos anos. Na comemoração do título, inclusive, tem várias fotos dele com a taça na mão, assim, a taça não, né? O disco, o troféu, ele segurando, parecendo ali bem. Eu não queria dividir aquele momento ali, estava comemorando bastante. Vamos ver se daqui para frente Inclusive, ele ganha vários títulos. É. inclusive a imagem dele que ele postou com o troféu da Bundesliga na mão. O melhor comentário que eu vi sobre isso foi: agora a inteligência artificial foi longe demais. Vamos ver se ele ganha mais título com o Bayern de Munique, porque eu acho que com a Inglaterra vai ser um pouco difícil. Falando em Inglaterra, Matheus, né, o campeonato já está decidido há algum tempo, mas tem dois times aqui que não cansam de passar vergonha. United e Tottenham, os dois jogaram em casa, os dois jogaram contra times da segunda metade da tabela e os dois perderam de 2-0. E mais, os dois times nos últimos 5 jogos têm 4 derrotas e um empate. Estão nas duas últimas colocações que não são rebaixadas. Então, como caem três, estão em 17º e 16º. Se fosse no Brasileirão, o Tottenham estaria disputando para jogar a Série B. É, se caíssem 4 na Premier League, essa reta final ia ser uma loucura, porque ia ter uns 5 times ali disputando essa vaga para ser rebaixado. E você falou, disputaram contra dois times da metade de baixo da tabela. Até pensei, eles se enfrentaram? Porque os dois, nessa temporada, são metade de baixo da tabela, frequentaram essa região ali quase que o campeonato inteiro. O United, que trocou de treinador, vem com o Rubem Amorim, um estilo completamente diferente do Ten Hag, então tem esses choques de cultura, de ideia de jogo, e acho que o United sofreu também nessa questão. O caso do Tottenham, com um treinador que, para mim, não tem a menor condição de estar no cargo que está, é muito fraco, assim, eu vejo o Ange Postecoglou, inclusive até provocando torcida. Teve um jogo que o Tottenham busca um empate, ele vira e faz assim para torcida do Tottenham, então assim, rota de colisão total com a torcida dos Spurs, e são os finalistas da Europa League. O mais incrível é que um desses dois vai terminar a temporada com um título. E aí você falou do Harry Kane, ia ser engraçado ver o Tottenham ganhando a temporada, porque o Kane ia falar, não, o problema era o Tottenham, mas eles também iam falar, o problema era o Kane. Eu acho que nesse caso o problema realmente era o Tottenham. Mas o que você falou, é engraçado mesmo, né? Os dois times foram muito bem, inclusive nas semifinais da Liga Europa. O Manchester United ganhou de 4-1 e de 3-0 do Atlético Bilbao, né, no agregado 7-1. E o Tottenham jogou contra o Bodo Glimt
e o agregado foi 5-1, foi um 2-0 e um 3-1. Então, os times, a gente pode dizer talvez que eles focaram mais nas Copas, mas eu acho que, considerando o nível que é a Premier League, a diferença que tem entre esses times de maior investimento e os times de menor investimento, eu acho que, independente das condições, você está nas posições que eles estão, é uma vergonha completa. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo ao longo dessa semana ainda sobre como a Premier League está com um problema sério que os times que estão subindo não conseguem competir. Né? A gente estava falando aqui da classificação. Se você pegar a classificação da Premier League, o Manchester United é o 16º com 39, o Tottenham é o 17º com 38, mas aí o Ipswich Town, que é o 18º, que é o primeiro que vai ser rebaixado, tem 22. O Leicester tem 22 e o Southampton tem 12. Então, assim, completamente, apesar desse patifaria, esse campeonato horroroso que os dois times fizeram, eles nunca tiveram nenhum risco de cair, porque os outros são simplesmente muito ruins para estarem ali. Assim, não existe competição para esses três times. Exatamente, dando um pequeno spoiler sobre esse vídeo, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto. Só que tá ruim. A minha É opinião é algo que tá ruim. é algo que a Premier League tem que olhar com carinho para a próxima temporada. Exato. E falando em competição europeia e Champions League, Inter de Milão deu uma colocou um fogo, digamos assim, no campeonato italiano, ganhou seu jogo ontem contra o Torino de 2-0, e talvez o Napoli tenha colocado esse fogo, porque empatou contra o Genoa em casa. Esse título que parecia que estava bem encaminhado para o Napoli depois de uma dominância muito grande da Inter durante toda a temporada. Agora, 2 rodadas do fim, a diferença é de 1 ponto. Tudo bem que o time de Milão tem que focar na final da Champions, mas ainda existe um mundo. E me permita discordar aqui sobre esse ponto, que óbvio que a final da Champions merece uma atenção especial, mas a Inter tem que ir com força máxima nesses 2 jogos e tentar ser campeão italiano também. É um título importante, ser bicampeão, já levou na temporada passada, então merece ir com força máxima e nada de pensar em poupar para a final da Champions. E fique claro aqui que eles ganharam ontem com um time bem misto. Acho que titular aqui tem o Bastoni e só, talvez, pelo que eu estou vendo a escalação aqui, e o Bissek. Os únicos 2 titulares que jogaram e ganharam bem. Então, quem sabe ainda não dá para buscar esses 2 troféus no final da temporada. E agora, Brasileirão, Matheus? Vamos para o Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Eu diria talvez o mais difícil de ganhar, dependendo de quem você for. A não sei que você seja o Real Madrid, o Barcelona no Campeonato Espanhol, ou o Bayern de Munique no Campeonato Alemão, ou o PSG no Campeonato Francês. Acho que deu para entender. Eu acho que primeiro ponto, 8ª rodada, 7º técnico demitido. Nós tivemos mais rodadas que técnicos foram demitidos do que rodadas que não tiveram demissão. Eu acho que só 2 rodadas até agora não tiveram técnico mandado embora. O futebol brasileiro fazendo seu trabalho de moer treinadores, de fazer essa troca aí de vários comandantes dirigindo inúmeros clubes ao longo do campeonato. Um caso para citar, o Mano Menezes começou o campeonato no Fluminense e já está treinando o Grêmio. E também, no caso do Sport, que trocou de treinador, conseguiu ver esse novo treinador ser chamado de burro pela sua torcida com 20 minutos de trabalho. Isso, para mim, é um recorde inacreditável. Não, mentira. Tem um recorde que supera esse, que é o do senhor Valdemar, que conseguiu a torcida pedir fora Valdemar antes mesmo dele começar a trabalhar. Na entrevista de anúncio dele. E o time em questão que mandou embora esse treinador foi o Juventude, que tomou um 5-0 do Fortaleza no Castelão. O Fortaleza que mais uma temporada vem muito forte. Parece que, independente do que aconteça, de alguns jogos ruins, o Vojvoda sempre consegue arrumar o caminho para as vitórias novamente.
E eu não duvido nada nisso que você falou de senhor Carilli, senhor Pepa estarem no Rio Grande do Sul daqui a 1, 2 semanas treinando essa equipe. Também duvido zero que isso venha acontecer. Tem treinadores que parece que eles vão fazendo esse ciclo, né? Jair Ventura, Zé Ricardo, Alberto Valentim. Parece que eles treinam só os mesmos clubes, assim. Você volta 2 anos no tempo, ele estava lá e rodou uns 5 clubes diferentes, mas voltou para aquele mesmo lugar. É incrível. Wagner Mancini, essa Tem esse galera. aí também. É isso aí. E Ah, só, mas só um o pouquinho Miras, aqui, pode falar. para a gente ter melhor visualizado aqui, tá na tabela do Campeonato Brasileiro, Boa, compartilhada aí para a gente. boa. Mirassol e Corinthians, surpresa, ou não tanto. Eu acho que surpresa no quesito o campeonato que o Mirassol vem fazendo, não essa vitória em específico. Mais 3 pontos para o Mirassol, que até agora só perdeu 2 jogos. O Mirassol está se mostrando um time bem difícil de ser batido, né? Conseguindo empates, né? Contra o Corinthians conseguiu uma vitória, mas o destaque desse jogo fica para o pênalti do Depay, que mandou a cavadinha defendida pelo goleiro Walter. Exato. Eu acho que você sair peitando e apontando a cara para o jogador que faz a cavadinha, ou o Rafa Silva que veio no Instagram falar que perdeu o respeito por causa de um lance como esse, eu acho que é um exagero. Faz parte do jogo, é um recurso que pode ser usado, mas a cavadinha é aquilo. O cara coloca, ele se coloca na reta. Se fizer o gol, é gênio. Se perder, vai ser xingado. O Depay perdeu e toda a crítica sobre ele vai ser merecida. Eu não acho que é algo antidesportivo, mas é uma jogada que fica ali na linha do gênio ou bagre. Né? Se faz é gênio, se perde é bagre. Ele errou. Exatamente, foi uma cavadinha bem batida até. Ele mandou alta a bola, o Walter teve que se esticar Foi uma para fazer a defesaça defesa. do Walter. E aí no rebote ele não consegue mandar para o gol. E concordo com você, os jogadores do Mirassol irem querer reclamar, tirar satisfação com o Memphis, eu achei um ridículo. E assim, vai falar pro Memphis o quê? Ah, tem que bater de outro jeito, não pode, o Memphis ia virar para isso. Eu concordo, devia ter batido de outro jeito mesmo, que aí talvez eu fizesse o gol. Impressionante outra coisa, como é ruim a defesa do Corinthians. O Corinthians precisa de 3 ou 4 zagueiros se quiser ser competitivo nesse campeonato. Nenhum ali tem nível para ser nem primeiro reserva. É muito ruim essa defesa. Aí fica a questão de onde o Corinthians vai tirar dinheiro para trazer zagueiro, porque a situação financeira do clube também não é nada fácil. Já não estava fácil e eles continuam contratando. Até ter um fair play até sofrer uma punição de fair play financeiro, eles vão continuar contratando mesmo endividado. A Trouxa é quem verdade, aceitar vender sem ter a confirmação, sem ter a segurança que eles vão pagar. a verdade é que, infelizmente, no futebol brasileiro, se você faz tudo certinho, você é penalizado. Exato. Mas o Mirassol que a gente comentou aqui há muitos vídeos atrás, logo na primeira rodada, quando perdeu para o Cruzeiro, mas perdeu jogando bem, errando pênalti, e a gente falou que não sei se era porque o Cruzeiro era ruim, ou talvez se o Mirassol era melhor do que a gente esperava. Eu acho que até esse momento a gente pode falar que o Mirassol é melhor do que a gente esperava. Tá surpreendendo fazer um início de campeonato bem acima das expectativas, né? E somando pontos que podem vir a ser importantes caso venha até uma queda para uma disputa contra o rebaixamento, que para mim o Mirassol não tem que perder esse foco. O objetivo do clube tem que ser se manter na primeira divisão. Não adianta, não, começamos, tivemos poucas derrotas, conseguimos vencer do Corinthians, vamos tentar sonhar com Libertadores, vamos sonhar assim, não. Pezinho no chão, é contra o rebaixamento, é pontinho a pontinho ali. E acho que o Mirassol está fazendo um trabalho muito bem feito. Exato, e uma coisa que é importante para esses times que brigam contra o rebaixamento é esse começo do campeonato. Porque muitas vezes os times que vão brigar mais lá em cima ainda não estão tão encaixados, então você tem a oportunidade de pegar alguns times com a calça curta, alguns times despreparados, ninguém tem um estudo muito avançado ainda de ninguém,
E 3 pontos na oitava rodada vale o mesmo tanto que 3 pontos na 38ª. Além de que ela te dá uma segurança, igual você falou, uma sequência de 3, 4 resultados ruins, você ainda está numa posição ali que dá para você brigar. Se você começa mal e tem uma sequência de resultados ruins, aí já instaura uma crise, manda o treinador embora e a cartilinha do rebaixamento já vai sendo preenchida. Um time que tem que abrir olho com isso, dois aqui em seguida que tem que abrir olho com isso, talvez. Grêmio e Vasco. É isso aí, o Grêmio não conseguiu ganhar do Bragantino, que faz uma belíssima campanha nesse Campeonato Brasileiro. Para mim, é o destaque dessas 8 primeiras rodadas. A gente colocou o Bragantino ali brigando na metade de baixo, talvez até com rebaixamento, mas vem fazendo um trabalho bem interessante. Fernando Seabra, que saiu do Cruzeiro e está fazendo esse time do Bragantino somar pontos e pontos importantes. O Grêmio trocou esse treinador, mas continua patinando. Não sei até que ponto o Mano Menezes vai conseguir extrair muito desse time. O Grêmio é um dos times que está rezando para a pausa do Mundial chegar logo para ver se consegue fazer alguma coisa. E vale se destacar nesse jogo a reação do Farid ao gol do Bragantino, que ele estava comemorando o gol do Grêmio, estava fazendo assim, agora vai, e não sei o quê. E logo depois o Bragantino empata o jogo e ele simplesmente levanta e fica um tempinho fora da transmissão do canal dele, que eu acho muito engraçado ver a reação dele quando o Grêmio perde ou sofre algum revés desse tipo. Fique claro aqui, eu acho que nenhum de nós dois somos grandes fãs do trabalho de Mano Menezes. Então, esse Grêmio, para mim, a briga deles vai ser nessa segunda metade da tabela durante todo o campeonato. E o Bragantino somando pontos importantes, né? Igual você falou, fora de casa, mesmo com o Grêmio em má condições, é um jogo que o Bragantino, nas últimas temporadas, poderia ter perdido esse 1-0 tomando gol no finalzinho. Eu consigo ver isso acontecendo. Mas esse time tá cascudo, tomou gol nos acréscimos, foi lá e fez o gol também 1 minuto depois. Conseguiu esse empate fora de casa que manteve eles na frente do Cruzeiro, e se manteve na próxima rodada também dentro do G4, porque eles têm 4 pontos de vantagem contra o Fluminense. E esse empate do Grêmio, eu vi até comentários sobre isso, lembrou bastante uma coisa que aconteceria com o Vasco. Aconteceu algumas vezes com o Vasco, e o Vasco fez talvez pior. Pior do que você tomar um empate nos acréscimos num jogo que você faz o gol nos acréscimos, é você fazer o gol com um a mais, ter um jogador expulso de uma forma infantil do outro time na primeira metade do primeiro tempo, fazer 1-0 depois que o outro time teve jogador expulso e depois conseguir tomar uma virada. O Vasco está se adiantando um pouco mais. Vi um vídeo do Casimiro falando sobre isso, que o Vasco já está dando passos à frente. Você não espera tomar o gol do empate nos acréscimos. Você toma o gol de empate antes, para aí você tomar o gol da virada nos acréscimos. Então, Vasco descobrindo novas formas de emputecer o seu torcedor, dá para colocar dessa forma, e anunciou o novo treinador, né? Tava com o interino aí, já tinha algumas rodadas, mas Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco e, sinceramente, não sei o que achar sobre isso. A diretoria demorou mais do que o conclave da Igreja Católica para escolher um treinador para o Vasco, e eles foram de Fernando Diniz, mostrando que o Pedrinho e toda a diretoria do Vasco não tem a menor ideia do que eles querem para a temporada. Você sair de Carille para Fernando Diniz são filosofias completamente opostas de jogo. Acho que mostra que você não tem um planejamento de como você quer que o time jogue ou como você acha que é bom e aquele time vai conseguir produzir bem. Eu acho que o Fernando Diniz é um treinador meio 8 ou 80. Ou ele vai pegar um elenco e vai melhorar ele e vai fazer eles jogarem muito mais do que eles conseguiram em condições normais, ou ele vai fazer um time jogar muito pior do que você acha que eles conseguem jogar. Para mim, são casos claros do que aconteceu a primeira situação no Fluminense, que o time jogou acima do esperado, e no Cruzeiro, que o trabalho dele foi
péssimo e o time caiu de rendimento como um todo, individualmente e coletivamente. Mas se tem algum alento para o torcedor vascaíno, que eu acho que merece um vídeo aqui no canal também da gente só falando tudo de errado que há com o Vasco, é que pior que tal, eu acho difícil. Eu acho que se o Fernando Diniz conseguir piorar esse time do Vasco em comparação com o time do Felipe, assim, é para se bater palmas. Eu acho que é um trabalho muito difícil você tornar esse Vasco um time pior. É um time que não sabe atacar, não sabe defender, é um time que tem erros bobos constantemente, é um time que não tem casca, é um time que não tem mental. Então, não acho que tenha como o Diniz piorar esse time. O que ele fizer vai ser melhor. Eu tenho um ponto aqui sobre essa contratação, quando você estava falando, fui pensando, que é, para a realidade do Vasco, talvez não tenha técnico pior do que o Fernando Diniz. Eu falo em questão de onde o Vasco está inserido na tabela. O Fernando Diniz definitivamente não é o técnico que seu torcedor quer ver quando o time está na luta contra o rebaixamento. Porque ele não pensa no resultado primeiramente. Ele pensa em implementar o estilo de jogo dele e vai ser daquela forma, mesmo que o barco esteja afundando, que esteja naufragando, ele vai manter o estilo de jogo dele até o fim. A gente viu isso no Fluminense ano passado, que o time era o último colocado disparado quando ele estava treinando, ele não mudava o jeito de jogar. Com o Cruzeiro, que você falou também, foi exatamente essa mesma coisa. E o Vasco do Felipe, também em alguns jogos tinha a ideia de tentar sair jogando lá de trás e entregou gols dessa forma. Talvez seja um anúncio do que está por vir com o Fernando Diniz, não sei. Eu acho que o Fernando Diniz é bem mais capacitado que o Felipe nesse momento da carreira para tentar fazer esse estilo de jogo. Mas se der errado, a gente tem jogadores ali que não tem tanta qualidade para fazer essa saída de bola, construir desde lá de trás. Então, a receita do desastre está colocada na mesa. E você falou que não vê como piorar a situação do Vasco. Eu vejo uma forma bem clara que tem como piorar, que é terminar o ano entre os quatro últimos. Que mais um rebaixamento para o Vasco, cara, vai ser um golpe muito, muito forte, cara. O Vasco tem que se manter na primeira divisão e afastar de vez essa peste de estar caindo o tempo todo. São 5 rebaixamentos desde 2008, quando teve a primeira queda, 6 anos de Série B, então, assim, realmente muito complicada a situação do Vasco. Exato, e pela questão financeira também, né? O Vasco não vai tão bem nas pernas financeiramente e você cair para a Série B, você ganha bem menos dinheiro no próximo ano. Sobre o que você falou do Fernando E Diniz, eu concordo. Ah, e pra ainda falar. tem isso, tem aquela ilusão de que, ah, não, é só virar SAF que melhora. O Vasco virou SAF e não melhorou. Talvez esteja até pior. Eu acho que o Vasco hoje em dia, nesse momento, é um incêndio. Talvez você precise do técnico bombeiro. Vai chegar lá e apagar o fogo. O Diniz vai tentar cozinhar com fogo. Ele vai tacar gasolina e vai tentar cozinhar alguma coisa ali. Talvez não é o que você precisa. Você precisa de alguém para apagar o fogo, não alguém para cozinhar com ele. Exatamente. Se Flamengo e Bahia, para mim, tenho poucas coisas para falar aqui. Eu acho que foi um jogo bem feio, assim, não foi um jogo muito bom. Teve polêmica do VAR, um pênalti ali, talvez Flamengo no finalzinho do jogo. O Rogério Ceni não consegue ganhar do Flamengo, perdeu todos os confrontos que teve contra o time carioca como treinador. E o Flamengo soma aquele um pontinho importante para a classificação, mas sem jogar um grande futebol. Dá para dizer que o Felipe Luiz está tendo seu primeiro percalço na carreira como treinador. Estava indo tudo bem, lua de mel, ganhou a Copa do Brasil, mas agora parece que ele está tendo a realidade de como funciona treinadores no futebol brasileiro e especificamente no Flamengo, né? Que não basta só ganhar, tem que apresentar um grande futebol, pelo menos essa é a mentalidade de torcida desde 2019 com o Jorge Jesus. E vale destacar aqui para mim nesse jogo, que eu vou falar aqui, é a minha nota de repúdio ao Felipe Luiz por não ter escalado o Pedro e ter colocado ele nos minutos finais, que era o meu capitão no Cartola, e ele pontuou negativo. Muito obrigado, Felipe Luiz. Obrigado, Felipe Luiz. E agora vamos de Cruzeiro Esporte, um massacre do Cruzeiro para cima do Esporte, que acabou de trocar de treinador.
Verdade que o Sport é o último colocado com 2 pontos, ainda não ganhou de ninguém, mas pelo menos na maioria dos outros jogos, o Sport competiu, pôde reclamar de uns 2 ou 3 jogos que foi prejudicado pela arbitragem, perdeu alguns gols que seriam importantes em outros jogos. Esse daqui não, esse daqui completamente dominado pelo Cruzeiro. Esse 4-0 poderia ter sido 5 ou 6. Até o Cássio, né, que geralmente nesse tipo de jogo você pode falar que o goleiro não foi tão bem porque ele não foi exigido, mas até o Cássio no final ainda fez 2 defesaças para falar que ele também foi bem nesse jogo. Acho que o Cruzeiro, os 11 jogadores jogaram muito bem. E no esporte, os 11 jogadores que começaram o jogo jogaram muito mal. Algumas mudanças ali surtiram algum efeito, o esporte melhorou, mas ao mesmo tempo também o Cruzeiro começou a poupar todos os jogadores que estavam em campo e tinham amarelo, pensando já no clássico da semana que vem. Eu acho que é talvez o melhor jogo do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim, enquanto o esporte teve o seu treinador com 20 minutos de trabalho e 2 dias de treino sendo chamada de burro pela Ilha do Retiro inteira. Isso aí, para começar com o pé direito aí o trabalho do Antônio Oliveira. E o esporte está na mesma linha que eu falei, acho que do Grêmio, tá contando os dias para a pausa do Mundial para ver se consegue salvar a temporada, porque parece que a cada jogo o pior é sempre o próximo pro esporte. No caso do Cruzeiro, a afirmação de um trabalho está sendo muito bem feito pelo Leonardo Jardim. O problema do Cruzeiro é na Copa Sul-Americana, que já foi eliminado. E esse tem mais 2 jogos. Vai poder rodar elenco, vai poder dar minutagem para aqueles que não estão sendo tão utilizados, às vezes alguns garotos da base, ele também ganhar uma rodagem. E assim, o foco do Cruzeiro está no Campeonato Brasileiro nesse momento, na Copa do Brasil também, e tem feito grandes jogos. Você falou talvez tenha sido o melhor jogo do Cruzeiro com o Leonardo Jardim. Eu fico em dúvida entre outros dois, que o jogo contra o Bahia no Mineirão, que o time jogou muito bem, ganhou de 3-0, e o jogo contra o Flamengo, que o Cruzeiro foi bem melhor que o Flamengo, mereceu a vitória, ganhou com um gol de rebote de pênalti no finalzinho, mas o nível de adversário era muito mais alto que esses outros dois, então por isso eu fico na dúvida. Mas grande vitória do Cruzeiro e destaque para o Matheus Pereira, desencantando, fazendo seus primeiros gols na temporada, dando assistência. Ele que foi muito bem no ano passado, estava oscilando ainda nesse 2025 e é um dos melhores meias do campeonato, que para mim, se ele jogar bem, o Cruzeiro só tem a crescer com ele. Exato, apesar de que eu acho que ele estava bem já nas últimas rodadas, mas ele estava criando muito atrás, né? Ele vinha muito perto dos volantes, dos zagueiros e começava muitas jogadas. Ele não estava fazendo gol ou dando assistência, mas eu já acho que ele estava jogando bem e agora ele jogou bem e colocou números nas estatísticas, né? 2 gols e uma assistência. E eu acho que o, outra coisa positiva desse jogo para o Cruzeiro também é que o time conseguiu mostrar uma outra forma de jogar. Nesses 2 jogos que você falou, o time jogou contra um adversário que gostava muito da posse e o Cruzeiro aceitou isso, jogou mais defensivamente, roubando a bola e saindo muito rápido. Nesse jogo, o Cruzeiro teve a bola e mesmo assim continuou sendo muito intenso e muito rápido. Então teve uma posse de bola alta e mesmo assim continuou pressionando, continuou atacando de uma forma muito vertical. Eu acho que foi um jogaço do time. É, destaque para o Caio Jorge também, vem numa fase iluminada, também fez gol, deu assistência. É um jogador que, se manter esse nível, se continuar nessa pegada, ele não vai durar muito tempo aqui no futebol brasileiro, não. Vai vir time europeu atrás dele. 23 anos, nos últimos 8 jogos, teve 7 gols e 2 assistências. Você assistiu Palmeiras e São Paulo, Matheus? Cara, eu vi só os melhores momentos e discussões falando de que o São Paulo poderia ter sido um pouco mais agressivo na forma que enfrentou o Palmeiras, talvez respeitou demais o time do Palmeiras, dá para dizer assim, e acabou sendo castigado no final. Gol no último lance do Vitor Roque, que está se encontrando depois de um início conturbado, não estava conseguindo fazer os gols, estava tendo essas dificuldades. Agora, nos últimos jogos, já está conseguindo marcar os seus golzinhos. Investimento alto e parece que vai dar o retorno agora daqui para frente, né? Exato. Eu confesso que eu não assisti esse jogo, mas eu vi o lance do gol. Para mim,
É um gol bem Palmeiras, né? Esse time que tem sido campeão muitas vezes nos últimos anos e justamente por causa de jogos como esse. O Palmeiras é um time que, quando joga bem, ganha, quando joga mais ou menos, ganha, e quando joga mal, faz 3 pontos também. Esse gol no último lance, num bate e rebate ali dentro da área infinito, o Vitor Roque levou para a linha de fundo, tentou cruzar, a bola pegou no zagueiro, voltou para ele tentou de novo, sobrou para ele de novo, ele tocou para trás, o jogador deu mais um passe, aí chutou para o gol, o goleiro espalmou e sobrou para ele, e aí ele fez o gol e tava a posição dele legal ali. Eu vi, inclusive, teve uma polêmica quanto se ele estava impedimento ou não, mas pelo que o VAR marcou ali, ele tinha posição legal por causa da bunda do defensor. Então O defensor era o é um Hulk. gol que não, mas também tinha uma nádega bem grande para dar aquela condição que ele deu. Então é esse tipo de jogo que é a marca desse Palmeiras campeão, né? É um time que faz pontos. Se você quer ganhar um campeonato de pontos corridos, eu acho que você tem que ganhar os jogos que são difíceis, os jogos que você está mal. Isso faz um time campeão e o Palmeiras é mestre de ganhar esse tipo de jogo. E por isso que, mesmo não estando tão bem, é sempre um dos favoritos ao título em qualquer campeonato que eles disputem. Time que arranca o resultado, nem que seja na marra, né? Vai lá e busca a vitória, busca os 3 pontos. E os times campeões são feitos assim, como você bem destacou no caso do Palmeiras. Agora, um time que não está brigando para ser campeão, mas que também conseguiu um resultado assim, foi o Atlético. Esse jogo maluco contra o Fluminense, que não acho que foi um jogo bom tecnicamente, mas foi um jogo emocionante. O primeiro gol do Fluminense foi um gol bonito do Canóbio numa bobeada do Lianco, mais uma, né? Acho que a torcida do Atlético está perdendo um pouco a paciência com o zagueiro. Depois o Atlético virou já no finalzinho do jogo. O Fluminense empatou. Aí o Fábio fez uma defesaça assim, absurda com o pé, não sei se você viu esse lance. O jogador do Atlético cabeceia sozinho, o Fábio se estica todo num X assim, meio de handball, debaixo da trave para pegar essa bola com o pé. E no último lance do jogo, o Atlético vai lá e faz o 3-2 na reestreia da Arena MRV. Eu acho engraçado que antes do Atlético fazer o primeiro gol, a torcida estava gritando lá, vergonha, vergonha. Aí fez o gol, a torcida começou a comemorar, falando que o time era raçudo e que acreditava na vitória. Coisas que o futebol nos proporciona, né? Você está bravo, mas aí chega aquele momento que o time faz um gol, que o jogador faz uma jogada que você estava vaiando, aí já começa a comemorar, falar, nunca critiquei, acredito desde sempre e tal. Para mim, um dos momentos emblemáticos que teve nesse caso é um jogo do Vasco em 2018, que a torcida estava cantando tira o Fabrício! Aí o Fabrício vai lá dar assistência, fica Fabrício! E ainda foi aplaudido no final do jogo. Perigoso fazer isso com o Fabrício, inclusive. Torcida do Inter, que diga. E falando do Inter, hein? Meu Deus. Já posso falar aqui? Já posso falar aqui? Assumir o erro? Errei em colocar o Pode. Inter como um dos favoritos ao título, tá? Não acredito mais nessa aposta que eu fiz. O time está numa fase difícil, né? Nos últimos 5 jogos, perdeu 3, ganhou 1. Apesar de que esse jogo, esse 4-0, também eu não assisti esse jogo completo, mas pelo que eu vi as pessoas falando, o pouco que eu assisti também as estatísticas, o Botafogo foi muito efetivo na chance que criou. Não foi um jogo assim com essa diferença toda em número de oportunidades de gol criada, só que o Botafogo conseguiu fazer os gols nas que teve e até nas que não teve, né? Porque o Botafogo fez uns 3 golaços assim de fora da área que em outros dias talvez não tivessem sido gol, mas os atacantes do time, os laterais, os meio-campistas, quem quer que seja que estava chutando a bola ao gol, estava inspirado e o Marlon Freitas jogou demais nesse jogo. É aquela coisa que
quando tudo dá certo, até chute que vai para trás acaba pegando um efeito e cai dentro do gol. E o Botafogo, apesar de não ter jogado tão bem assim como o time do ano passado vinha jogando, né, que era um time muito bom, o time está se encontrando, né, com novas peças, com um novo treinador, e é sempre bom se trabalhar com vitória, né, que aí você tem uma tranquilidade a mais, não tem pressão. Então, para o Botafogo aí nesse novo trabalho do Renato Paiva, importante ir conquistando seus pontinhos também. Exato, Botafogo agora que está colando aqui já na briga do G4, do G6. Esse começo de campeonato é legal porque quando seu time ganha, ele sobe umas 3, 4 posições e já dá uma clareada legal assim na tabela. Ao mesmo tempo, quando seu time perde ou empata, você já vê ele descendo, chegando perto do Z4 e começa a ficar com medo já. Importante falar E que a gente esqueceu, pode falar, depois só eu rapidinho, comento aqui. que essa vitória do Palmeiras tirou a invencibilidade do São Paulo. Caiu o último invicto. Depois de 6 empates, o Cadê o São sotaque Paulo do São perdeu a Paulo? primeira. Uma vitória, 6 empates, uma 16º. derrota. 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E é aquela coisa, às vezes você ganhar um e perder dois é melhor que você ter uma derrota e dois empates. Que aí você, nesse caso, você só somou 2 pontos e no primeiro cenário você soma 3. O empate dá aquela sensação, não, estamos invicto tal, mas não está ganhando de ninguém também, aí fica complicado a situação, mas o São Paulo acredito que vai conseguir ganhar alguns jogos a mais, também não vai ficar nessa empatação que está agora. E só um destaque que eu queria falar sobre o Inter, que é a pressão chegou no Roger Machado, que já tem história no Grêmio. Ele deu uma entrevista aqui para mim. Foi um sincericídio absurdo que ele cometeu no jogo do meio de semana contra o Atlético Nacional. Ele falou: aqui é um estádio que eu tenho muitas boas lembranças, que eu fui campeão da Libertadores aqui com o Grêmio em 95. Cara, por que você vai falar isso sendo técnico do Inter? Por Desnecessário, quê? né? Não tem motivo para falar isso. A torcida só vai ficar pistola com você. E os gremistas amaram. É completamente desnecessário, né? Ele podia simplesmente não falar nada. As pessoas sabem, ele não precisa lembrar disso. Legal, eu gosto do estádio, não sei o quê. Não precisava comentar que ele ganhou ali com o Grêmio, principalmente na fase que o time está. Problemas técnicos, mas já voltamos aqui, como eu estava falando. Eu não acho que o Inter vai ficar nessa segunda metade de tabela. Eu acho que o time tem potencial para brigar mais para cima, mas falar de título já fica difícil se você considerar que o Inter tem 9 pontos e o Palmeiras, que é líder, tem 19. Então, 10 pontos de diferença já é sim, uma diferença de pontos bastante considerável e já vai ficando difícil você colocar o Inter como favorito ao troféu, né, que é uma coisa que a torcida está buscando tem quase 50 anos. Mas eu confio no trabalho do Roger. Eu ainda acho que o Inter vai ser um bom time durante todo o campeonato, depois desse momento difícil que o time está passando. Sim, não sei até, também que ponto o time colocou uma força além do ideal no Campeonato Gaúcho, assim, era um campeonato muito importante para o Inter ganhar, não sei até que ponto isso desgastou o time para essa primeira parte de campeonato, assim, pré-Super Mundial, que realmente o Inter está tendo dificuldades depois daquilo, ou pode ser a zica do Cruzeirense, que depois daquela expulsão do Jonathan Jesus ficou pé da vida com esse time do Inter e cada tropeço, sei que o torcedor do Cruzeiro fica com um sorrisinho de canto de boca aí, vendo que eles estão tendo dificuldade. E você falou sobre as pretensões do Inter quanto ao título. Tem uma frase que falam que é do Guardiola, que um time não é campeão nas primeiras 8 rodadas, mas ele perde o título nas primeiras 8 rodadas. Exato. E lembrando aqui que esses duas pessoas que falam com vocês colocaram o Inter como um dos favoritos ao título na nossa tier list do Campeonato Brasileiro que a gente fez antes do campeonato começar. Que se você quiser assistir o vídeo, está aí no nosso canal.
Só você pesquisar aí, entrar no canal e ver lá de tier list do campeonato para você ver como a gente está acertando algumas coisas e outras das nossas apostas já estão caindo por terra. Enquanto você estiver no nosso canal assistindo outros vídeos, como esse da tier list, você também pode aproveitar para se inscrever no canal para ajudar a gente a bater 200 inscritos. E o que mais, Matheus? Pode comentar o que você achou do vídeo, qual é a sua opinião, se a gente falou besteira, se você concorda com a gente, deixar o seu like, caso você tenha gostado do vídeo, e compartilhar o conteúdo com algum amigo seu, com alguma pessoa que também gosta de futebol, para o nosso conteúdo ir crescendo cada vez mais. Exatamente. A gente agradece você pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!